Oi, gente! Mais um dia de aula, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite! Muita gente já me esperava aí, né? Eu sempre entro e já vou vendo o pessoal entrar, eu falo assim, eles já estavam ali segurando o horário, o relógio ali para poder ver mais uma live, né? Assistir mais uma aula aqui comigo, que delícia! É isso aí, sejam bem-vindos. Nesse primeiro momento, vamos nos apresentar, ganhar um pouquinho de tempo aí enquanto o pessoal vai chegando. Hoje a nossa aula não é dentro da jornada, tá? Então quer dizer assim, não vai ter códigos, não vai estar inserida ali na agenda, é uma aula extra, né? Vocês vão aprender o conteúdo, vão participar, mas não se preocupem com códigos, hoje não tem, tá? É isso aí, pessoal que vai chegando, se apresentem de onde vocês são. E outra coisa legal que eu gosto que vocês falem aí, a princípio, é de onde vocês são, tá? E se vocês são professores, alunos, eu falo alunos de pedagogia que ainda não atuam, conta pra mim aí nos comentários se você é professor, mas não está atuando. Eu gostaria de saber o pessoal aí que perdeu a vaga por causa de pandemia e tal, se tem muita gente aí que está nessa situação, tá? Tudo certo aí no YouTube, gente? Sejam bem-vindos! Mais um dia, que delícia, né? É isso aí, tava falando aqui, vamos ganhar um pouquinho de tempo enquanto o pessoal vai chegando para poder conversar sobre o assunto assim, de onde vocês são e se vocês são professores, se vocês são apenas ainda estudam pedagogia ou algum curso de magistério. Tem muitos alunos e alunas que fazem o curso de magistério, né, que me procuram, estão fazendo trabalho e tal, e eu tenho muito carinho também por esse pessoal, assim como eu tenho pelos demais, porque eu comecei a minha carreira com o curso de magistério. E eu confesso que não foi fácil, gente. Um preconceito, uma coisa muito chata acontecia com relação a isso, e estamos cá em 2021 com cursos de magistério de nível médio, né, com pessoal que ainda faz, com profissionais muito comprometidos com a área, e eu fico muito feliz. Vamos lá, sou de Manaus, graduada em licenciatura em pedagogia. Professora desempregada, deixa eu ver quem mais que tá desempregado, gente. Que eu gostaria de ter uma conversa sobre isso hoje, separar um minutinho aí. Aluna de pedagogia, e é o pessoal do Brasil todo, né? Isso aí, Minas Gerais, Sergipe, Piauí, que maravilha, isso aí, gente. E aí tem pessoal do magistério, professora do fundamental, dos menores, né? Muito bem. Lá no YouTube eu não tô conseguindo acompanhar os comentários por enquanto, mas a equipe acompanha, é bom que a gente vai interagindo. E nessa apresentação a gente vai se conhecendo melhor, sabendo de onde são os colegas, né? E quem tá aqui hoje para realmente aprender. Avisei bem no comecinho, vou falar de novo, em alguns momentos eu vou voltar a falar. Hoje não tem código, viu, gente? Essa aula é uma aula extra, a gente resolveu fazer ela hoje, mas não estava programada dentro da jornada, né? A jornada estava lá de segunda a quinta, e semana que vem de segunda a quinta também, né? E se tudo der certo, teremos muitas surpresas ainda. Semana que vem, as nossas aulas terão moldes para a gente trabalhar mais prático ali, aprender a fazer mesmo os materiais para trabalhar com as crianças e tudo mais. Eu gostei assim quando eu estava planejando a jornada, eu imaginei que a nossa primeira semana pudesse ser mais teórica, né? A gente trabalhar assim com muitas dicas, igual tá acontecendo, mas na segunda semana a gente colocar a mão na massa, eu montar alguns bonequinhos aqui, algumas atividades mesmo, mostrar como que usa.
Enfim, aulas mais práticas mesmo, no qual a gente vai interagir aqui com o fazer, montar as atividades, vai ser a partir de segunda-feira, tá bom? Os assuntos são relacionados, voltados à BNCC, claro, todo o evento, mas os recursos lúdicos estão bem separados para semana que vem, tá? Então, por isso que, inclusive hoje a aula é um pouquinho mais teórica, a gente vai falar bastante sobre assuntos que estão relacionados à teoria mesmo da BNCC, tá? Então, pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Deixa eu ajustar aqui. Isso, tá certo. Às vezes faz calor, às vezes faz frio. Aqui eu não entendo muito bem. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos, todos aí do Instagram, todos do YouTube. Às vezes eu confundo. Pessoal que chegou aqui no Instagram, que chegou também no YouTube, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades, para ficar por dentro dos vídeos que eu postar. Tem muita coisa que vai ter no canal e tem muita coisa que vai ter no YouTube, no Instagram. Então é importante que vocês estejam aí grudadinhos, coladinhos comigo para aproveitar mais aulas. Logo vem mais evento, né? E a gente vai só transbordando conhecimento, tá? Trocando muitas ideias, muita coisa bacana. Bom, o pessoal que se apresentou, já chegou bastante gente aí. Coloca o dedinho aí no aviãozinho para vocês. Aqui no Instagram é um aviãozinho, né? Um triângulo assim, que como se fosse um jato, né? E lá no YouTube é uma setinha para compartilhar. Então compartilha com o pessoal aí. Coloca o dedinho no aviãozinho aqui do Instagram para poder levar essa live para várias pessoas. Vamos fazer junto aqui, eu já vou fazer comigo aqui também. Aí vai aparecer uma tela, vocês compartilham com várias pessoas. E depois vem nos comentários e escreve compartilhei, tá? Vou olhar quem fez a tarefinha aí de hoje. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muita gente chegando, né? Recebi muitas pessoas, muitos seguidores, muitos inscritos novos durante a semana. E eu recebo todos de braços abertos, sempre com muita alegria. Sempre sejam todos bem-vindos, tá? As minhas aulas. E curtam bastante todo o material, todo o conteúdo que eu disponibilizar. Eu gostaria de dar os parabéns, receber também de braços abertos os meus novos alunos, as minhas novas alunas do curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, que o pessoal já aproveitou muitas vagas, né? Então tá quase esgotando e eu recebo vocês de braços abertos também. Logo eu explico depois do conteúdo, assim, conforme eu for achando a oportunidade que eu explico mais sobre o curso, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como que é dentro da plataforma, certo? Aulas que ainda vão entrar, que ainda estão lá, a gente está editando, colocando assunto novo, atual, né? Sobre o ensino híbrido, sobre o ensino remoto, ajustando para ficar de acordo à necessidade de vocês, tá bom? Porque não adianta a gente ficar falando também de algo que está agora fora da realidade, né? E eu ficar falando só de aulas presenciais num curso onde a gente tem uma probabilidade de pelo menos metade do ano ainda viver uma diferença muito grande aí pelo Brasil afora, de uns serem presenciais, outros serem remotos, outros serem híbridos, e aí vira aquela diferença entre os municípios. E eu estou aqui falando com o pessoal de todo o Brasil, oferecendo um curso que tem que ter as capacidades, aliás, atender as necessidades do pessoal atualmente, né? Então, depois posso até fazer alguma mudança e tal, mas para vocês que estão chegando no curso agora, precisa aproveitar esse momento de novas ideias para aulas online, ou sobre aulas para crianças com distanciamento mais, com menos risco, então envolvendo toda essa questão de pandemia e tudo mais, né? Então eu tô aqui para fazer esse curso valer a pena mesmo, para vocês, não se preocupem, tá? Sejam todos bem-vindos e parabéns para quem fez a inscrição ontem. Tem um caso, gente, quando o pessoal chega, eu vou conversando com vocês aqui.
Tem um probleminha de ontem, porque foi tanto acesso, o pessoal aproveitando, fazendo matrícula, que o site começou a sair do ar, né? Começou a cair, então a equipe ficou até a madrugada tentando solucionar e ajeitar para o pessoal, né, não perder a oportunidade e tudo mais. Então tá dando tudo certo, os acessos foram muitos ao mesmo tempo. E aí, pelo que a gente viu até o começo da live, da aula aqui com a equipe, 95% das vagas já foram preenchidas, né? Então, por isso, o pessoal tá uma loucura para aproveitar a oportunidade. E deixou lá se inscreveu, né? E o site acabou dando uns picos durante a noite, mas a equipe já trabalhou em cima disso, tá tudo tranquilo, pode acessar. O pessoal que comprou o curso, pagou no cartão, já tem o acesso, tá? Vai receber lá no e-mail, login e senha. O pessoal que pagou no boleto, manda o comprovante para a equipe lá, que são os administradores dos grupos do WhatsApp, para poder receber o acesso do curso, tá bom? E quem não pagou o boleto, para garantir a sua vaga, é necessário que você faça o pagamento, certinho? Não esqueça disso. Bom... Ah, que legal, muita gente, né? Isso aí, muita gente já gerou o boleto ontem, tá pagando hoje, então é isso aí, para garantir a vaga, é desse jeito mesmo. Manda o comprovante para a equipe e eles liberam acesso do curso para vocês, gente, e vocês já podem ir assistindo as aulas, tá? Depois eu vou mostrar, tô com o computador aberto aqui, eu vou mostrar para vocês os módulos, os que ainda vão entrar, os que já tem lá para vocês assistir, tá super bacana o curso, tá bom? E a oferta é maravilhosa, né? Porque o curso custa R$497 e ele está só por R$197. Certo. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto aí. Já chegou bastante gente. O pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, tá? Essa aula de hoje não tem código, gente. Enquanto eu tô falando aqui, eu não vejo os comentários. Então, vocês me ajudam aí. Às vezes eu vejo, tô aqui falando e tal... Mas na maioria dos momentos aqui eu não vejo. Então quem tiver perguntando de código aí, vocês já falam. Gente, hoje a professora falou que não tem código, tá? Então é só segunda-feira que vai ter os códigos da jornada, certinho? Senão tem gente que fica aí preocupada. Ah, a professora não falou o código e tal. O último código de ontem foi o 2. Muita gente saiu, né, para poder aproveitar a oportunidade do curso e tudo mais. De repente, cadê a professora Diana? Saiu da live. Eu encerrei, não esperei o pessoal voltar. Então, por isso que eu estou repetindo, o último código de ontem foi o 2, tá bom? Mas a reprise certamente já está disponível, o pessoal assistir, né? E é isso aí. Já garantiu sua vaga, Cássia? É isso aí, menina esperta, vamos lá. Arrasar nesse ano de 2021, gente, é isso que a gente precisa fazer, mostrar nossas capacidades, nossas habilidades, colocar em prática com as crianças, fazer o serviço render, fazer o serviço valer a pena, a gente terminar um ano tão sofrido, né, cheio de turbulências devido à pandemia, devido às dificuldades e tudo mais, e olhar para trás e falar assim, venci. E venci eu olhar para trás e falar assim, eu venci com dignidade, venci com garra, né? Olhar e falar assim, não, deu tudo certo. E eu tô aqui para ajudar vocês. Pessoal, hoje a nossa aula é sobre a consciência fonológica e a BNCC. Coloca para mim nos comentários, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram, se vocês têm dificuldades com o assunto sobre a consciência fonológica, tá? Escreve aí para mim se vocês têm dificuldades com o assunto consciência fonológica, tá bom? Pode escrever que eu vou ficar de olho aqui. Já vi gente perguntando como se inscrever no curso. Pode sair da live e lá no link da minha bio, que é debaixo da minha foto do meu Instagram, tem algumas coisas lá e tem um link. Clica lá e tem um botão para você adquirir o curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. É bem simples, tá bom? Não tem muito segredo. Então, o pessoal que quer ir lá e fazer a inscrição, a gente tá só tendo um bate-papo aqui no início, você não vai perder o conteúdo não, tá bom? O pessoal tem dificuldade, deixa eu ver.
E quem não tem dificuldade, quem quer só agregar mesmo alguns conhecimentos e tá tranquilo, também pode colocar aí nos comentários para eu saber, tá bom? É muito bom a gente saber a opinião de vocês a respeito do assunto, se vocês estão bem perdidos quanto à consciência fonológica, o que é isso, professor? Esse assunto fala do quê? Ou não, você já sabe mais ou menos do que se trata e aí quer apenas complementar o seu aprendizado. No grupo do WhatsApp também tem um link, né, para o pessoal aproveitar o curso lá. Só 5% de vagas, gente, ainda restam, não tem mais. Com desconto, né? Com esse mega desconto. E ainda depois eu vou falar para vocês aqui 8 bônus, gente. São 4, mas tem 4 lá que a gente vai contar para vocês que estão disponíveis lá já para acessar. Boa noite, pessoal. Eu fiz uma pergunta. Não tem? Quem não tem dificuldade? Ai, deixa eu coçar aqui o meu olho. E quem tem? Para eu saber direitinho. Então, vamos lá. Quero muito saber. Pessoal de João Alfredo, a Maria Jeane está pedindo. Pessoal de João Alfredo, é de onde? Deixa eu ver o passou. É Pernambuco, gente? João Alfredo. Boa noite, pessoal. Boa noite, você aí de Pernambuco, você aí da Bahia, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas, do Brasil todo, ó. Um beijo pra vocês, tá? É isso aí. Vamos estudar, vamos aprender bastante pra gente não passar, aliás, passar menos aperto aí na hora de colocar em prática, né? Ter mais conhecimento, é isso que vale. Pessoal de Tocantins, Bahia, Tubarão, Santa Catarina, muito bem, gente, isso aí. Paraíba, Maranhão, Goiás, nossa, mas que sala de aula é essa, gente? Fortaleza, o pessoal continua falando aí se tem dificuldade. Não tem problema falar que tem dificuldade nesse assunto, né, gente? Francamente, não tem. Eu não tenho, quando eu mesmo sempre falo, comento que eu tenho algumas dificuldades desde pequenininha na escola. Eu nunca fui aluna de tirar nota máxima, gente, nunca fui. E assim, se a gente não conseguisse uma média, e a média geralmente não era 5 não, era 6, tipo assim, valia 10 o bimestre, a gente tinha que tirar no mínimo 6. E aí se não tirasse, tinha que repetir o ano, né? Tinha recuperação e tudo mais, mas era tão sério quanto uma faculdade. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sempre tive dificuldade. Eu não sou essa pessoa assim que entende naquele momento que está sendo ensinado ou passado para mim. Eu fico refletindo, aí eu leio de novo e vou me dedicando àquilo para aprender. Eu sou bem custosa nessa parte aí. Eu acabo tendo um pouquinho de dificuldade. Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Humildade, gente, é isso. É você saber que você sabe bastante, mas você não sabe tanto quanto você e o seu colega juntos. Tipo assim, você saber que você tem muito conhecimento e tudo mais, mas que você pode saber muito mais junto com uma outra pessoa. Isso é humildade, a gente tem que ter isso dentro do coração mesmo, tá? Pra onde você for, se você sentar com... Eu gostava muito de conversar, sabe o que acontece? Olha pra ver. Quando eu estava dentro da sala de aula, eu gostava muito de conversar com outros profissionais também, além dos professores, diretor, coordenador e tudo mais. Outros profissionais, tanto os que trabalhavam na limpeza, na cozinha, e fonoaudiólogo. Gente, que delícia conversar com fonoaudiólogo, psicólogo, né? E o pessoal onde eu trabalhei tinha toda essa equipe, e eu não perdi a oportunidade de estar ali, não especulando, mas sabendo mais a respeito do trabalho da pessoa, né? E de tudo que era aquele trabalho ali. Eu sabia que aquilo ia agregar muito no meu trabalho, né? Então a gente perde muita oportunidade quando a gente arrebita o nariz e fala assim, eu já sei, né? Agora, quando é o que eu falei, pessoal que fala assim, não, eu não tenho dificuldade nessa parte da consciência fonológica, professora, mas eu quero aprender com você mais um pouquinho.
É isso que eu tô falando, humildade. Você saber que você sabe do assunto, mas você não. Opa, agora eu quero ver se eu vou aprender mais um pouco, né? Ou se a gente pelo menos tá junto aí nas ideias, se tem alguma ideia que não seja tão relevante quanto a que eu já sei e tudo mais, né? Isso aí que é a humildade entre nós. Pessoal chegando agora, né? Tem muita gente que chegou agora. Aí, ó, tem gente que acabou de comprar o curso, parabéns. Quem que acabou de comprar o curso foi a Marileide Queiroz. Parabéns, Marileide, eu tenho certeza que você vai amar. Se você pagou no cartão, você vai receber já o e-mail aí com login e senha. Se foi no boleto, não tem problema, manda o comprovante lá para a equipe do grupo e eles liberam acesso para você, tá bom? E aí você já vai poder curtir a partir de hoje os módulos do curso. Vamos lá. Pessoal, fiz uma pergunta no começo e eu vou repetir ela aqui. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber de vocês aí que estão comigo agora ao vivo. Quem. Tá, deixa eu ver. Não, outro ponto que eu preciso falar pra vocês. O resumo de ontem, gente, não deu tempo. Hoje foi uma loucura. Quanto a gente falou que o site saiu do ar, né? Então resolvendo vários probleminhas aí para poder manter a conexão com vocês, para poder deixar o site belezinha, né? E nada dá errado. E aí foi uma correria. Então, como amanhã é sábado, eu vou colocar o resumo de hoje, vou colocar o resumo de ontem, tá? E vou colocar algumas ideias das atividades que eu vou falar hoje para vocês que vocês possam imprimir amanhã, plastificar e montar o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, sobre o material complementar de hoje e o resumo de ontem vai ser colocado amanhã, se Deus quiser, tá bom? Vai dar tudo certo. O assunto que eu queria falar aí, antes de começar o conteúdo, e falei sobre já o curso, né? O pessoal que aproveitou, sejam bem-vindos, né? A mais uma dimensão do nosso trabalho, né? Vai ser meu aluno, minha aluna aí em outras circunstâncias. O curso fica gravado, pode acessar por 1 ano, a hora que quiser, quando quiser, tá bom? Não é ao vivo. Quero saber de você, coloca aí nos comentários se você é um professor, uma professora que está desempregado, que perdeu o trabalho com a pandemia e tudo mais. Eu preciso saber, eu vi 2 comentários só, aí gostaria de saber se tem mais casos assim entre nós, tá? Deixa eu ver. Entendi, também, certo. Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Veja bem, você que não perdeu o trabalho, está trabalhando, mas está numa situação difícil, que não está... Olha lá, 1, 2, 3, 4... Tem bastante gente, né? Estou desempregada. Aula de reforço. Muita gente, né? Tenho certeza que aí no YouTube também o pessoal deve estar falando aí. Certo. Tá, então vamos lá, eu vou falar a respeito disso com vocês. Tem 4 eventos que eu já fiz. Um é do ensino lúdico, só sobre ensino lúdico. O outro foi o workshop prático de recursos lúdicos, que eu ensinei a fazer vários materiais. Tem a websérie do Professor Criativo, que foi uma delícia. Tem o último que eu me esqueci qual que foi, deixa eu ver aqui. Deixa-me ver. Eu não tenho ele aqui, mas são 4 eventos. Ver, acho que tá aqui no site. Tá. Vou passar para vocês. É assim, ó.
E no penúltimo evento em diante, eu já comecei a falar muito com o pessoal e foi um privilégio ter aqueles momentos, e eu gostaria de fazer desse também um privilégio com vocês a respeito disso. Gente, é o seguinte, a gente precisa, quando a pessoa fala assim, sobre desistir de certas coisas, que a gente precisa desistir, ou senão assim, ó, gente, não desista de tal coisa, não desista disso, você não pode desistir nunca. Essa frase, ela pode ser um pouco perigosa, porque você tem coisas que você precisa desistir sim, e eu vou te falar o que é. Lógico que não são a maioria das nossas atitudes, dos nossos objetivos. Mas tem coisas que a gente tem que desistir, deixar para trás, que são pessoas que não te acrescentam em nada e só te diminuem. Desista de pessoas assim, no sentido assim, não põe aquilo mais na sua rotina, não dê mais energia para isso. É isso que eu estou falando. Desiste de dar importância para isso. Outra coisa, desiste de problemas que estão te ancorando. Eu vou falar aqui, vocês vão me entender. Problemas que te ancoram é aquele assim, ó. Você está sofrendo um problema muito grande, você não consegue sair daquilo, você não vê solução para aquilo, e aí você olha para todos os lados, você não vê saída, você não sabe como que vai agir para que aquilo mude na sua vida. Eu não sei isso da sua fé, não sei, e isso também agora não convém, porque antes de ter fé em ser cristão, não, antes de ter a fé numa crença aí, a gente tem que ter a habilidade de desancorar de problemas. Porque se você continuar com o problema dentro do seu bolso e aquilo ali te prendendo ao chão e você não saindo do lugar por causa daquilo, você não vai evoluir, você não vai sair do lugar. E aí o problema vai continuar ficando grande, porque você vai começar a dar energia para ele. Então o que eu te falo é o seguinte, nesse sentido, principalmente o pessoal que está desempregado. Você já deve ter ouvido muito e até se falado que você precisa ter esperanças, de que as coisas vão mudar, de que você vai conseguir um emprego novo. Então, a crença de que isso vai acontecer é muito importante, sim. Mas mais importante que isso é a atitude de você deixar a sua mágoa, a sua dor, o seu choro para trás. Existe um momento que você pode chorar, que você pode brigar, que você pode... gente, quando situações muito difíceis na minha vida, eu deitava até no chão, porque eu não via mais para onde cair. E ali eu me lamentava, e eu chorava muito, e aí você tem aquele momento para isso. Você tem um momento de luto não só de perder alguém, mas um luto de dor, de sofrimento. E aí você vive aquilo com muita intensidade. Você vive aquele momento. Aí depois, gente, é necessário você sair desse problema, do sentido assim, ó, por exemplo, o problema não acabou, você vai continuar com ele. Tá, mas o que você tem que sair é daquela situação de dor, para que você tenha coragem de fazer algo novo. E para que você tenha coragem de fazer algo novo, você não precisa ter nada, é só ter a vontade. Comece de onde você está, comece com aquilo que você tem. Eu já vi aí professora falando que dá aula de reforço. E, gente, nessa situação de pandemia é o que mais está dando. Então ninguém nasceu gigante, tá? Anota aí no seu caderninho de anotações, escreva dentro do seu coração. Ninguém nasceu gigante. Ninguém nasceu gigante. A árvore não nasce árvore. Nós não nascemos assim. Tudo nasce pequeno. Então não queira falar assim, eu quero um cargo assim, do trabalho, é meu sonho, teu sonho, então vai correr atrás do seu sonho e não se importe que você tenha que dar um passo hoje, outro passo amanhã, erga sua cabeça, lute por isso, e quando você estiver num patamar, por exemplo, estou dando aula particular na garagem da minha casa, certo? Então faça aquilo ser maravilhoso, pega os bichinhos da diversidade, que são as pelúcias que sua filha tem, ou que sua sobrinha tem, ou que se você
tem de quando era mocinha, e põe lá, faz igual eu falei, arranca os bracinhos, começa a ensinar para as crianças de diversidade, coloca um texto. Entendeu, gente? Comece com o que você tem na sua casa. Façam um painel bonitinho, sejam todos bem-vindos, dá uma harmonia para a criança. Quando ela chegar, ela ser bem recebida. Vai enfrentar dificuldade? Vai enfrentar dificuldade. Estude, vamos conversar junto. E é isso que eu estou falando para vocês, gente, tá? Comece de onde você está. Então, o pessoal que às vezes está triste, que não tem, né, não tá encontrando aí o norte, primeira coisa, desancora. Já passou o tempo de chorar, de lamentar, de gritar, de espernear nesse sentido. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Para que vocês tenham confiança de que esse momento que vocês estão vivendo, por exemplo, tá difícil, não tem emprego, eu preciso. Então vamos começar devagar, ninguém nasceu gigante, pronto, tá? Uma parábola que eu gosto muito de citar nos meus eventos é a parábola do anel, uma filosofia de Salomão. Preste atenção nessa filosofia que ainda não ouviu. É assim, ó. Salomão, vocês já devem saber que foi o homem mais inteligente da história humana. Ele foi o homem mais inteligente da história humana, tá? Salomão, um rei, na época antes de Cristo. E aí, o que acontece? Tem uma filosofia que é assim. Tinha um ourives que fazia anéis, ele produzia alianças, anéis e tudo mais. E teve um outro rei, um outro homem muito renomado e tudo, pediu para ele fazer um anel. E pediu para ele fazer um anel e falou para esse ourives escrever algo no anel assim. Falou pro ourives assim, olha, eu quero que você escreva nesse anel, que eu vou colocar ele no dedo. E eu quero que você escreva nesse anel algo que quando eu estiver numa situação muito difícil, eu olhe para ele e eu me sinta bem. E ao mesmo tempo, essa mesma coisa escrita no anel, em situações muito boas, eu olhe para ele e também me sinto bem. E aí ele ficou pensando como que eu vou fazer, gente, o que eu vou escrever nesse anel. E aí ele foi consultar Salomão, que era o homem muito inteligente e o sábio, né, da história, e consultou Salomão o que eu vou colocar nesse anel. Aí Salomão falou para ele, escreva nesse anel simplesmente assim, ó, isso também vai passar. Exatamente isso, essa frase. Isso também vai passar. E aí ele fez o anel e entregou para a pessoa e falou, quando o senhor estiver numa situação muito difícil, o senhor vai ler e vai estar escrito, isso também vai passar. E quando o senhor estiver numa situação muito boa, aquela situação assim que você fala, nossa, não tem problemas, você vai olhar no seu anel e você vai ver a frase que isso também vai passar. E isso vai fazer com que o senhor se prepare para situações mais difíceis, com mais energia, com mais coragem e menos despreparado. Ou seja, a moral aí dessa filosofia é que a gente tem que estar preparado para tudo. Não que a gente tem que esperar o pior, mas a gente tem que esperar o melhor, mas estar preparado caso alguma coisa aconteça, certo? Por isso que muita coisa acontece e a gente fica perdido sem rumo, né? Porque a gente não tem isso na nossa mente. Então escreva aí, isso também vai passar, tá? Para vocês sempre ter isso em mente. Tá com um problema lá dentro da escola, pensa assim, ó, lembra do que eu falei, isso também vai passar. Se tiver muito bom, lembra que isso também vai passar, tá? Porque para tudo tem um tempo. E às vezes não é o tempo de acontecer coisas tão boas, mas aquele momento vai passar. É um momento de aprendizagem, momento de se preparar, né? Eu vejo o copo menos... Não, eu vejo um copo... Por exemplo, a minha garrafinha, eu vou dar o exemplo da minha garrafinha. Isso aí eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou lembrar vocês disso. Agora, com a minha garrafinha aqui. Deixa eu tirar o rótulo dela. A minha garrafinha, tá dando pra ver aqui, né? Ela tá toda amassada. Tirei o rótulo. Ela tá com metade de água, né?
E quem aí dos meus alunos, vocês, todos que estão aí me vendo, está vendo essa garrafinha meio vazia? E quem é que está aí me vendo também, que está vendo a garrafinha meio cheia? Coloca nos comentários que eu quero saber. Quem é que está vendo essa garrafinha meio vazia? Ou quem é que está vendo a garrafinha meio cheia? Não é meia cheia não, viu, gente? É meio cheia. Quem me fala aí? A garrafinha está meio vazia ou ela está meio cheia? Conta pra mim. Escreve nos comentários, por favor. Não, gente, não é eu não. Escreve aí. Escreve aí, meio vazia ou meio cheia. Eu quero saber a opinião de vocês, não é eu não. Escreve no comentário, meio cheia ou meio vazia? Isa viu a garrafinha meio cheia. Tatiana meio cheia. Quem tá vendo ela meio vazia? Pode falar, gente. Pode falar. Tem que ser sincero. O que que tem? Meu Vanus está vendo ela meio vazia. Eu meio cheia, meio vazia. Meio cheia, meio cheia. Meio cheia. Quem tá vendo ela meio vazia? Certo. Meio vazia, meio cheia. Então, o pessoal tá bem dividido, né? Franciele está vendo ela meio vazia. Cristiane está vendo ela meio cheia. Isso, gente. Está com água pela metade. Não, mas o termo é 2. Só que eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu quero trabalhar com 2 termos, tá? Eu quero saber se ela está com água, ou senão a gente pode falar, ou ela está com água pela metade, ou ela está com ar pela metade. E eu estou levando em consideração a água. Se a garrafinha está meio vazia ou meio cheia. Certo? Depende da forma que você vê. Então é isso que eu quero falar com vocês, gente. É a relação que a gente faz com a nossa vida. Eu vi a pandemia... Eu pelo menos tentei, porque no começo eu fiquei um pouco apavorada, confesso, que eu via que até os passarinhos estavam se escondendo, porque eu moro aqui na zona rural, então parecia que nem os passarinhos não cantavam mais, gente. Fechou o mundo. O começo foi geral para todo mundo, mas depois eu comecei a refletir sobre tudo isso, eu amo refletir sobre as coisas, os problemas e tudo mais. E eu comecei a ver a situação com a garrafinha meio cheia. Eu comecei a ver assim, gente, vamos refletir. Então, tudo na nossa vida a gente tem que enxergar. Eu falo tem porque é o que vai te levar ao sucesso, à tranquilidade. Que você tem que olhar para a vida de maneira meio cheia, tá? Porque se você, ó, é o sentido assim, ó, gente, até se ela tiver com aqui de água e eu estiver com muita fome não, sede, eu vou falar assim, gente, ainda tem um pouquinho de água, ainda bem que tem, sabe? Se não tiver nada, eu vou correr atrás de encontrar. E eu preciso olhar a situação boa, porque se eu focar a minha energia, gente, nós somos feitos de energia, tá? Não importa a sua fé, a sua crença, nós somos cheios de energia. E aí a sua energia, se ela for muito ruim, as coisas ruins vão acontecer. Você focou, você deu foco para energia ruim na sua vida. Dê energia para coisa boa, tá? E começa a fazer aquilo crescer na sua vida, dentro do seu coração, dentro da sua mente, e veja a vida de maneira meio cheia. Porque talvez não esteja tão boa, mas ela está meio cheia e pode melhorar. Assim que a gente tem que ter o nosso foco, tá? Então hoje eu dei essa introdução aqui na nossa aula para que o pessoal aí que está desempregado, o pessoal que tá triste, às vezes está em sala de aula, mas está enfrentando muita dificuldade, não sabe como trabalhar com as crianças, e enfim, né, tanta coisa, e a gente não pode dar um foco especial para isso. A gente precisa colocar esse problema, eu falo isso, né, dentro de um bolsinho, tá? Você tem que andar comigo, problema, tá? Não tem problema, então. Você tá comigo aqui, você vai ter que ir comigo.
Não posso deixar o problema para trás, porque às vezes o problema é o filho, o problema é o emprego, o problema é o marido, o problema é uma necessidade da vida que, enfim, né? Não tem como sair daquilo. Mas o importante é que você continue a caminhar em busca de mudar aquela situação, tá? É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Certo? Então, isso. Enxerguem a vida como meio cheia, tá? E levem em consideração aquela questão da frase. E isso também vai passar, ok? Então, show. Bora pro nosso assunto, né, gente? Pessoal que chegou agora aí, a nossa aula hoje não tem código, estamos numa aula extra, numa aula mais light, que não está dentro da agenda da jornada BNCC, recursos lúdicos. E aí agora eu vou começar o conteúdo com vocês, tá bom? Hoje não vai ter muita coisa, não vou falar, mas o pouquinho que eu der de ideias e falar para vocês sobre consciência fonológica, eu tenho certeza que já vai ajudar bastante aí nesse assunto com vocês, tá bom? A relação da consciência fonológica com a BNCC, gente, ela é estabelecida ali na fase da alfabetização. E em vários momentos na BNCC fala que a alfabetização ela tem que ser prioridade, ou seja, é o que precisa ser trabalhado em primeiríssimo lugar no primeiro e segundo ano do Fundamental 1. Esse é o ciclo de alfabetização, a criança precisa entender a escrita e a leitura ali naquele momento. Mas antes eu vou ler aqui um trecho para vocês entenderem bem sobre a necessidade da consciência fonológica. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito disso. Pode deixar que eu vou colocar no resumo, tá? Para quem não conseguir anotar. Bom, as habilidades de consciência fonológica se diferenciam não só quanto ao tipo de operação que o sujeito realiza em sua mente, separar, contar, comparar quanto ao tamanho das palavras ou quanto à semelhança sonora, mas também quanto ao tipo de segmento sonoro envolvido, rimas, fonemas, sílabas, segmentos maiores do que um fonema pequeno, né, que são menores do que uma sílaba, e segmentos compostos por mais de uma sílaba. Para quem não tá boiando aí, não tá entendendo nada, a palavra fonológica, ela vem de fono, e a palavra, esse termo fono, ele é sobre som, tá? Ele é derivado da palavra som, certo? A palavra fono. Esse pedacinho da palavra, esse termo fono, remete a gente saber que ali vai ser falado sobre som. Por isso que o fonoaudiólogo, ele é fonoaudiólogo no sentido de trabalhar com a fala, com o som que emitimos na fala, tá? Então, consciência fonológica, vamos aos termos. Eu gosto sempre de explicar a relação das palavras. O que é consciência? Quando você tem consciência de que você está fazendo algo de errado, quer dizer que no seu pensamento você sabe que você está errando. Quando você toma consciência de que você errou, naquele momento que você errou, você não sabia, mas depois você toma consciência do seu erro. Então, é esse o sentido da palavra consciência, colocar ali naquele momento, na cabecinha das crianças, que existe algo que dentro das letrinhas, das palavras, que é o som delas, tá? Então, consciência fonológica quer dizer o quê? No sentido ali literal da palavra que eu estou falando. Eu gosto de explicar o que significa mesmo, para depois a gente partir dali e entender as demais coisas, né? Então, assim, ó, consciência fonológica. Eu tomei consciência fonológica. Ou seja, eu aprendi que a letra B não é, o som dela não é B. O som dela é assim, ó, olha na minha boca, é assim, ó. B. Quando eu entendo que a letra B, ela faz o som assim, ó, B. E a letra M faz som de
e não som de M, porque o M faz som de E, depois o som do M, depois o som do E. Quando eu tomei consciência disso, eu estou naquela fase da consciência fonológica, certo? Então, só que assim, estudar a consciência fonológica junto com, assim, separadamente ali com as letrinhas, talvez seja um pouco mais complexo para as crianças. Então, pode-se e deve trabalhar as sílabas, as rimas, tá bom? O tamanho da palavra, mas o tamanho no som. Por exemplo, carro, qual que é maior? Uma das atividades de consciência fonológica, se vocês quiserem anotar aí, é essa. Você mostra a figura de um carro para criança. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui, tá? Calculadora, por exemplo. Eu tenho uma calculadora, aí eu mostro para criança. O que é isso? É uma calculadora. Bom, a palavra calculadora, ela é... Deixa eu ver. Uma coisa bem pequena aqui, mas que seja... Não, tem que ser maior. Caixa. A caixa. Eu vou pegar uma caixinha que tem aqui para vocês verem. Vocês vão apresentar. Aí fala pra eles, isso aqui é uma caixa, ó, uma caixa, lá abre, fecha e tal, né? E a palavra caixa e a palavra calculadora, qual que é maior? E você faz isso de propósito, de colocar a caixa, um objeto maior do que a calculadora, que a palavra é maior. Aí sim a criança vai começar a refletir sobre aquilo que ela está falando. Longe de escrita nesse momento, tá? No momento da consciência fonológica, eles precisam entender a relação de som. Depois começa a ter a relação de escrita. Porque a relação sonora com a aprendizagem da oralidade, ela é de forma natural. A escrita não. Ela não acontece de forma natural. Ela acontece de forma técnica mesmo ali, estudando, trabalhando em cima daquilo. Então, a criança às vezes vai falar que caixa é maior. Aí você vai e fala, olha só, vou falar a palavra caixa. Caixa. Vou falar de novo. Caixa. Tem 2 pedacinhos a palavra caixa. Agora, calculadora. Vou falar. Calculadora. Olha quantos pedacinhos tem a palavra calculadora. Então, qual palavra que é maior? Maior. Aí a criança vai tomar consciência de que calculadora é maior do que caixa, mas no sentido do som da palavra, não da... Sabe aquele negócio que sai da educação infantil, sabendo que o E é de elefante, o F é de faca ou de foca, sabe isso? É o momento de retirar isso deles, porque senão eles vão focar isso demais. Um ponto negativo do BNCC é não orientar, eu acho, minha opinião, tá, gente? Minha humilde opinião. Esqueça se eu tiver, se você não concordar comigo, não tem problema, e existem teóricos, estudiosos que não concordam, falam o contrário. Mas um ponto negativo da BNCC foi não ter colocado trabalho de consciência fonológica com as crianças do terceiro grupo lá com 5 anos de idade. Porque eles têm uma capacidade incrível de aprender isso. A questão dos pedacinhos das palavras. E aí já entrava no primeiro ano ali todo preparadinho, né? Pra fazer um trabalho bem mais fácil. E aí, então, é isso. A BNCC não orienta que no ensino infantil seja trabalhado a consciência fonológica, mas não impede que você faça alguma introdução, né? Não pode aprofundar, não pode, que aí você vai estar saindo da BNCC e aí é contra a lei, que a BNCC é lei federal, para que todo mundo siga a mesma base, né? Então, é bem superficial se você for fazer um trabalho de consciência fonológica ali com os menores. Tanto que, ó, aqui... Não é nesse livro não, eu ia mostrar um livro pra vocês, mas depois eu vejo aqui e deixo no meus stories. Um sobre consciência... esse daqui, ó. Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização. Tá? Eu já citei esse livro aqui, então ele fala do trabalho da consciência
fonológica também na educação infantil, mas não é o que rege a BNCC, tá bom? Então a gente, se for adaptar alguma atividade, tudo bem, pra mim não vejo problema, desde que esteja ali alinhado a base bonitinho, né? Pessoal, tá me vendo direitinho? Tá tudo certo com a conexão? Deixa eu ver, né? Que meu Deus. Tá tudo certo aí? Ah, a Flávia perguntou aqui, olha, que legal. É importante pra gente saber também, ó. Alguns professores que seguem o método fônico não apresentam o nome da letra, mas apenas o seu som. O que você acha disso, professora? Olha que interessante. O que eu acho disso? Eu acho, e eu provo com fundamentação teórica, que um não existe sem o outro. Então não adianta você falar de som e não falar de nome, né? É muito importante trabalhar as duas coisas. A criança vai falar o alfabeto, depois, então precisa estar junto? Na minha opinião, sim. Assim como eu já tenho lido a respeito do assunto, é preciso trabalhar o nome da letra e o som dela também. Porque um não pode existir sem o outro, gente. Aí vai confundir a criança. A hora que ela estiver na fase de alfabetização, minha professora falou que esse daí é o não é o M, é o Imagina como que seria engraçado a criança só falar o som da letra que é de N, na. Esse na, que antes de colocar a vogal A, tem que ter a referência de onde você está tirando isso. Por que é esse som? Então, o que eu acredito é que os dois têm que andar junto. Ensinar nome de letra e ensinar do som. E ainda, ó, vamos a maior fundamentação teórica já existente aqui entre nós, que é a BNCC. Vamos lá. Educação infantil fala assim, ó, preste atenção aqui, gente. Fala assim, ó, deixa eu quantidade, deixa eu ver aqui, levantar a relação da linguagem escrita, observar registro texto por meio da escrita espontânea, manusear, para manipular, selecionar livro, levantar hipóteses sobre gêneros textuais vinculados, manipular diferentes portadores, criar, contar histórias. Eu não tô achando aqui agora sobre as letras do alfabeto, mas eu vou achar. Porque às vezes eu conversando com vocês aqui eu lembro qual que é a habilidade, tá? Mas lá na educação infantil, a BNCC orienta que a gente precisa ensinar as crianças da educação infantil sobre as letras, tá? Números, eles precisam ter consciência. Então, foge um pouquinho da BNCC aí, se você falar que vai ensinar só som e não vai ensinar, vai ensinar separadamente, tá? Inclusive, esse livro aqui fala disso, tá bom, gente? Ó, pra quem quiser conhecer mais a consciência fonológica, tira um print da tela aí, ó, pra vocês inverterem depois a tela e conseguir ler. Do Arthur Gomes de Moraes, Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização, tá bom? Não custa, bom, que eu lembro, não custa caro esse livro, porque eu não costumo comprar livro muito caro, e aí, que eu gosto de comprar um tanto, aí então eu fico olhando os preços também, né? Então, esse daí, acredito que seja legal para vocês aí quererem se inteirar. E eu faço várias citações desse livro no meu curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, tá bom? Porque é o seguinte, gente, nesse curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, depois eu vou falar aqui, tem alguns módulos que ainda vão entrar, então eu tenho total liberdade de colocar lá tudo sobre isso que a gente tá falando, de consciência fonológica, sobre criatividade que ainda vai entrar, incrementar sobre a necessidade de vocês. Certo? Aí, olha só que interessante, ó.
O aprendizado da linguagem escrita não é natural. Vocês podem anotar isso, ó. Vai ser muito importante para tomar decisões, para vocês refletirem sobre a consciência fonológica. Anotem aí. O aprendizado da linguagem escrita não é natural, tá? O aprendizado da linguagem escrita não é natural. Assim como é o da linguagem oral. A linguagem oral, ela é... A aprendizagem dela é natural. A linguagem oral, ou seja, você falar, ela flui de forma natural. Agora, o aprendizagem da linguagem escrita não é natural. Então, aí tá escrito aqui assim, ó. O aprendizado da língua escrita não é natural, assim como o da linguagem oral. Assim como o da linguagem oral. E isso pode contribuir na diminuição das dificuldades escolares e de aprendizagem que geram fracasso escolar. Olha só, gente. Vou ler de novo aqui para vocês, ó. O estímulo dessa habilidade contribui e favorece... A habilidade que estou falando é a consciência fonológica. Então, estimular a consciência fonológica contribui e favorece o desenvolvimento da leitura e escrita, tornando-o menos traumático, quer dizer, menos impactante para a criança e menos complexo. Porque o aprendizado da linguagem escrita não é natural, assim como é o da linguagem oral. E isso pode contribuir na diminuição das dificuldades, diminuir as dificuldades escolares e de aprendizagem que geram o fracasso escolar. Então, gente, eu fico horrorizada, gente. Alguns professores, profissionais, falando por aí no YouTube, Instagram também, já vi, a pessoa falando que consciência fonológica é modinha, que o método fônico é modinha. Bom, para quem não conhece a BNCC, pode até ser, porque aí fica meio perdidão. Agora, quem quer alinhar o seu trabalho à BNCC, quem quer alinhar o seu trabalho ali ao que rege o governo federal, tá? O que é lei, aí sim a pessoa tem a plena consciência e sabe que é exatamente isso que a gente tá falando, tá? Que precisa ter a consciência fonológica, precisa ter o método fônico ali alinhado, tudo direitinho. Precisa ter, assim, adere ao método fônico quem quiser, que é aquele que a criança olha na boca para ver como que pronuncia a letra. Mas essa questão da letra, ela é mais complicadinha, e aí o que sugerem os especialistas e o que eu sugiro para todos aqui é que a gente comece a trabalhar com as partes, tá? Deixa eu ver aqui. Com as partes da consciência fonológica, onde trabalhe rimas, tá bom? Onde a criança possa entender que as palavras podem ser divididas em pedacinhos, em unidades menores, que é a questão das sílabas. E a gente não precisa falar esse termo para as crianças pequenas, sobre sílabas, não. Pode falar pedacinhos, unidades menores, tá? E aí não tem problema vocês usar esse termo com eles, não, porque a consciência fonológica ali, ela vai ser muito mais eficaz aí nesse trabalho. Aí, gente, aqui, ó, vou mostrar um quadro aqui que eu fiz e que eu vou preparar algumas atividades para vocês fazerem download e se espelharem nelas e produzirem mais atividades nesse sentido, tá? Aqui é exemplo de consciência fonológica. Eu vou virar a luz de novo aqui. Vai ficar um pouquinho escuro. Tá invertido, mas é a girafa, o girassol e uma xícara. Aí fazer fichas, vocês já aprenderam a plastificar, né? Então vocês podem fazer fichinhas assim. Eu vou passar para vocês de manhã e vocês recortem e plastifiquem para usar com as crianças várias vezes, tá? Aí você depois pode fazer download, vai estar lá no material junto com a agenda. A girafa, e você vai trabalhar o começo. Isso aqui não vai ser mostrado para criança, vai ser mostrado só a figura. E aí vai falar para criança assim: o que é isso? Ah, é uma girafa. Tá. E o que é isso aqui? Uma xícara. Tá. E o que é isso? Não tá parecendo uma flor qualquer, gente. Eu desenhei, mas é um girassol, tá bom? Então todo mundo faz de conta aí que isso aqui é um girassol, por favor. Não vejam outra coisa, viu? É um girassol.
tá? Não é outra flor qualquer, é um girassol. E aí você vai falar com a criança assim: girassol, xícara, girafa. Qual é a girafa começa com o som G, com um pedacinho assim, ó, girafa. Qual é dessas duas figuras embaixo dela que também começa com o mesmo som? Não fala de letra. Não fala de letra, porque você também pode colocar giló, tá? E o giló não começa com a mesma letra que a girafa. Então é isso que eu quero passar para vocês. Trabalhar com consciência fonológica é deixar à parte a questão da letra e trabalhar o som que existe na palavra. Então aí vocês vão falar girafa, como é igual falar a palavra xícara, né? A criança vai refletir qual o som que parece com girafa. Aí ela vai falar girassol, né? E também tem essa parte aqui da palavra. Vocês podem colocar qualquer palavra. Eu dei um exemplo, então, João, né? E eu quero olhar o final. Aqui eu olhei o começo da palavra com as crianças. Fiz várias atividades com as crianças nesse sentido, de começo de palavra, tá? E agora a gente vai falar do final da palavra, som que termina e som que está no final da palavra. Aí vamos para o João. Aí eu tentei desenhar um sabão e um violão. Então, considerem, por favor. E aí o João, vocês vão mostrar aqui uma barrinha de sabão e vai falar para eles, tem o mesmo final? E vai mostrar outras figuras que não tem o mesmo final, por exemplo, panela, tem o mesmo final que sabão? Aí vocês vão conversar e a criança vai ver, termina com ão, sabão, pão, coração, violão. E aí vai falar várias palavras e vai comparar com as outras se tem o mesmo final. Às vezes vocês podem colocar que tem o mesmo início, né? Mas não termina a mesma coisa. Igual aqui, João. Pode ser jogo. Vocês falam a palavra jogo e João. Só para eles refletirem sobre o começo e fim. O final, não vou falar do começo. O começo tá igual, mas e o final? Aí a criança tem que refletir sobre o pedacinho do final. Então essas duas habilidades, essas duas atividades aqui, duas atividades que exemplificam a questão de trabalhar com a consciência fonológica. E eu, com o maior carinho, vou preparar o resumo de hoje, tá? E colocar no resumo lá para todos vocês fazerem download, com pelo menos aí umas 3 atividades para vocês recortarem, montarem, depois vocês mesmos podem fazer, tá? Que vai dar super certo. Fazer que eu falo assim, às vezes vocês conseguem arrumar outras figuras, né? Procura lá e faz o materialzinho de vocês, não precisa ficar gastando com isso, porque já chega a gente investir em várias outras coisas, né? E aí chega para ter aquele exemplo e fala, não, vou usar essa atividade aqui. E a questão das fichinhas plastificadas é uma maravilha, porque vocês podem usar em vários momentos, guardar. É diferente de você ir lá usar uma folha. E o mais fantástico da consciência fonológica é que você trabalha de maneira oral, que você vai falar de som e mostrar figuras. Então, você que já aprendeu a editar vídeos, que faz a maior gracinha aí com o vídeo de vocês lá na aula online, vocês vão poder colocar do ladinho de vocês a sílaba, a figura. Olha, o leão, gente, o leão, vamos prestar atenção, não coloca a palavra, coloca só a figurinha do leão. O leão, a palavra, o nome dele termina com ão. Vamos ver o que mais termina com esse finalzinho. Aí vocês colocam a figurinha no vídeo de um pão, de uma caixa, de jogo, igual eu falei, de algo que comece também com LE, para que eles possam entender que a gente não tá falando de letra inicial, que a gente não tá falando de comecinho, que a gente vai falar do final. É muito importante vocês fazerem as crianças, levarem as crianças a refletirem sobre essas partes da palavra. Então, uma das principais atividades de consciência fonológica é sobre isso, tá?
embasada em atividades desse tipo, para depois vocês falarem sobre o som das letras. O método fônico, ele é um pouquinho perigoso, vou dizer assim, porque se a gente não usar ele de uma maneira correta no momento oportuno, a gente pode confundir as crianças e dificultar o processo da consciência fonológica, tá? Então, precisa ser trabalhado bem sutilmente na educação infantil, sobre o som de vogais, tá? Depois, lá com as crianças no grupo de 4 anos, no grupo de 5 anos, aí já começa a mostrar as consoantes. Então, tudo com muito cuidado. E, logicamente, precisa de mostrar o som e o nome da letra, tá? Primeiro, lá na educação infantil, a gente usa com as crianças a questão dos nomes. É assim que eles começam a entender o processo da escrita, sabendo que nós temos um nome, aí põe crachá na criança, escreve o nome em tudo, faz potinho para cada um, escreve o nome de cada um, até lá nas mamadeiras, quando as crianças ficam na creche, tem o nome de cada um, caracterizando ali para a criança ir aprendendo que a escrita existe no nosso meio e que eles vão acostumando com todo esse processo, né? E aí é muito importante saber o momento certo para trabalhar isso, tá? Muito importante aprofundar nesse assunto, ver direitinho, para poder não estragar, tá? Porque às vezes você vai na maior boa intenção querendo fazer algo belezinha, bonitinha, a consciência fonológica, nossa, eu vou ensinar minhas crianças de 3 anos que existe o som da letra tal, da letra tal, da letra tal. E aí não é bem por aí. A gente tem que analisar também o currículo da escola. Nós aqui somos professores, alguns coordenadores estão me ouvindo, alguns diretores estão me ouvindo, mas os professores, de uma forma geral, ou os estudantes de pedagogia, dependem do currículo da escola. Eu já falei esses dias para vocês, né? Primeira coisa que vocês têm que conhecer é o currículo da escola, certo? E aí, tendo a base na cabeça também, que a BNCC flui de maneira tranquila. Tanto que a BNCC não estimula a consciência fonológica na educação infantil. A gente que está falando aqui que seria bom uma introdução, um preparo, né, para que chegue lá na alfabetização uma criança com menos complexo da escrita, com menos medo, já sabendo algumas coisas e tudo mais. Porque as capacidades deles são muitas, né, gente? A gente sabe que eles aprendem mesmo. Lá na página 58 da BNCC, gente, a página inteira fala disso, tá? Inteira, que é uma consciência fonológica, sobre a relação entre letras e sons, mas lá na página 58 já está no ensino fundamental, tá? Então não é mais educação infantil. E ali, deixa eu ver, no segundo parágrafo, fala de estimular a oralidade, que ela permite facilitar a apropriação do sistema de escrita alfabética, tá? Então tem muitas orientações aí na BNCC que vai dar estrutura para os seus planos de aula quanto a esse assunto, tá? Certo. Então, para quem quer saber mais sobre o assunto aí, tem a BNCC, tá na página 58 e também na página 59. Lá na página, olha que legal, a BNCC lá na linguagem também começa a falar, na página 63 já começa a falar muito sobre linguagem. E eu quero deixar claro aqui, sei que a maioria de vocês não sabe o que é linguística, tá? Muitas vezes a gente tem esse termo na BNCC a respeito da palavra linguística. Que tal coisa tem relações linguísticas com a outra, até lá na língua portuguesa, lá nos objetos de conhecimento, deixa eu olhar para os objetos. Existe nos temas, né, nas práticas de linguagem lá, tem a questão análise linguística e semiótica, na página 98. Análise linguística e semiótica. A linguística, gente, ela estuda, é o estudo, na verdade, do sentido das palavras, do que ela remete a gente a entender,
Então, não só no significado, mas no sentido que ela faz. Por exemplo, quando tá falando análise linguística, o que é? Análise. Análise, a gente vai analisar alguma coisa. Por que vai fazer uma análise linguística? Porque vai estudar o sentido que aquela linguagem ali está querendo dizer. Por exemplo, trabalhar tirinhas com as crianças. Tem sentido humorístico? Tem sentido informativo? Qual é o sentido? O que essa linguagem aí nos leva a entender? Tá? Então, a linguística é isso. É o estudo do significado e também do que quer dizer. Quando a gente vai trabalhar com ambiguidade de sentido com as crianças, ambiguidade de sentido é quando a gente fala uma coisa, mas você pode entender outra, completamente diferente. Por exemplo, uma frase ambígua é quando a frase significa duas coisas. Se você lê de um jeito, vai significar uma coisa. Se você lê já com outro sentido, vai entender completamente fora do comum. E isso é linguística, é você trabalhar com a linguagem mesmo, não com a escrita em si. O substantivo, adjetivo, pronome, não. A linguística que está aí na língua portuguesa é essa parte, tá? Isso, muito bem. Tanto que a habilidade lá na frente é assim, ó, tá? Descrita análise, linguística e semiótica, né? Aí lá na frente dessa parte, que eu estou lendo aqui na página 99, tá falando assim, reconhecer o sistema de escrita alfabético, segmentar oralmente palavras em sílabas, identificar fonemas e sua representação por letras, ou seja, fazer a comparação dos sons com as letras, analisar a forma linguística das letras. Então, não é só de frases, não é só de palavras, é de letras também. E tem outros termos também bem complicadinhos que a gente precisa compreender aí da BNCC. Mas a questão da consciência fonológica, é bom que vocês entendam que ela é necessária e que vocês vão trabalhar hoje, por exemplo, na nossa aula não dá para falar tudo profundamente a respeito do assunto, ele é amplo, por exemplo, igual eu tô mostrando aqui, tem esse livro que eu mostrei, ele é grosso, né, então imagina, é assunto demais pra gente falar. Então eu vou citando exemplos para vocês de atividades e vou levando vocês a BNCC a verem que a BNCC fala que é para trabalhar sim a consciência fonológica. E tem o respaldo aqui teórico, onde eu já li para vocês, em que a gente não pode trabalhar somente a escrita, porque ela vai acabar prejudicando a aprendizagem das crianças, porque a escrita não acontece de forma natural, mas a oralidade sim. E o que é a oralidade? É o que vem da nossa boca, o que a gente fala, o que a gente expõe, né, por meio da fala. Então a oralidade, a consciência fonológica está dentro da oralidade. Falou de oralidade, falou de consciência fonológica, aqui nesse sentido, né? Aqui dentro das atividades que eu estou falando. Tipo assim, falou de sistema de escrita, falou de sistema de leitura e escrita. Então, automaticamente você está falando de escrita e oralidade. E a consciência fonológica, ela está dentro da oralidade, certo? Então, o respaldo teórico é fundamental a gente saber. E tem também, gente, o método fônico. Eu já falei para vocês que vocês têm que ter um pouquinho de cuidado com o método fônico ao usá-lo, porque ele fala muito dos pedacinhos as pequenas partes da palavra, que é o som de cada letra, e isso talvez seja difícil para você, para mim, quanto mais para uma criança. Então, por isso que é muito bom trabalhar com sons que começam a palavra, que terminam a palavra. Uma coisa que eu queria falar, e vocês podem anotar, e eu já estava esquecendo, ó. Se você falar assim para criança, letra E de quê? A letrinha E, esse som E, ele é de quê? De qual palavra? Aí muitas vão falar assim, é de elefante. A outra vai falar de escola. Aí se alguém falar assim, é de... Deixa eu ver.
uma palavra que tenha E no meio, que a criança possa falar. Panela. E de panela, professor. Aí você jamais pode corrigir e falar que... Corrigir não, né? Falar que não, porque a criança está completamente certa. A consciência fonológica, ela não se remete à inicial da palavra. Ela acontece durante o processo da palavra. Então, se a criança fala assim, E de panela, E de janela, e que tiver uma palavrinha lá com E no meio, ela está completamente correta, certíssima. Ela não está errada. Eu já contei essa historinha aqui em alguns eventos, né? E eu vou contar para vocês também, porque a maioria que tá aqui é gente que não me conhecia antes. E é o seguinte, quando eu estava na sala de aula, eu estava com a criança de 5 anos de idade, isso deveria ser em 2015, 2016. Aí eu estava na sala de aula ensinando as letrinhas, assim, bem de forma tranquila para as crianças e tal. E aí muitas não sabiam ainda, era uma sala muito complicada, questão de disciplina, então defasou muito a aprendizagem das crianças por questão de disciplina. E tudo quanto é aluno difícil vinha pra mim, que disse que eu resolvi, né? Então era bem difícil trabalhar com aquela turminha. E a criança veio e falou assim pra mim, professora, agora eu sei que a letra E é sua. E eu me chamo, gente, meu nome é Ediana. Aí eu fiquei muito contente, feliz, falei, nossa, então você aprendeu. Ela é professora, a letra E é sua. Sabe por quê? Porque olha só, professora. E ela, muito pequenininha, me chamava de professora. E ela falou que E era minha, porque era E de professora. E eu ri muito junto com ela, falei, você tá certa, é isso mesmo, né? Eu não fui corrigir ela de maneira nenhuma, porque ela identificou a letrinha, o som da letrinha, dentro da palavrinha professora. Eu não ia falar pra ela que ela tava falando errado, que meu nome é Ediana, que começa com E. A menina ia confundir, achar que tava errado, e ela não estava errada, né? Então eu abracei ela, falei, tá certo, é isso, minha menina inteligentíssima hoje. É incrível, a moça assim, só tira nota máxima, faz tudo, desde pequenininha é assim, porque ela foi a fundo. Eu vi que desde bem pequena ali, com 4, 5 anos, ela ia realmente extrapolar os sentidos da aprendizagem, porque ela ia além, ela ia dentro do sentido ali, ela ia na linguística, não só na oralidade ou no assunto que a gente estava tratando, ela ia na análise das palavras e tudo mais. Muito bonitinha, né? Então é isso. Então a gente tem que... Vai fazer o alfabeto, gente? Tem um alfabeto lúdico que eu sugiro nas minhas aulas, no curso também, plano de aula, tem aulas que eu indico esse alfabeto. É onde já... gente, dentro do curso plano de aula criativo lúdico tá o workshop prático de recursos lúdicos, onde eu dou a ideia de um painel de um alfabeto com bolsinho, passei os moldes, tudo, pro pessoal colocar a plaquinha dentro. E aí, tá lá dentro do curso plano de aula criativo e lúdico. Tipo assim, vocês põem a figurinha e fio palitinho dentro do bolsinho e coloca lá na parede. Aí vai fazer um trabalho com as crianças e aí fala para as crianças assim, agora você tira as plaquinhas, guarda numa caixinha e deixa só os bolsinhos lá com a letra. E aí dá a plaquinha de uma foca. Não, de uma ovelha. Deixa eu ver aqui. Para eles, se eles colocar diferente. É isso que eu tô querendo dizer, de eles colocarem, observarem a letra, vocês falarem assim, coloca lá a ovelha no lugar da letrinha dela. Aí, se eles colocar a ovelha lá na letra A, tá certo, não corrija. E trabalhem o som que termina a ovelhar, que tá lá na letra A. Não corrijam, não faça correção. Não deixe exposto o tempo inteiro o elefante no E, a foca no F, a ovelha no O. Não deixem exposto isso fixado. Por isso que eu sugiro o alfabeto lúdico, porque você retira todas as fichas com as imagens,
deixa numa caixinha lá e vá fazer o trabalho com as letras, deixa as letras expostas. As letras ficam expostas o tempo todo. Que seja na aula online, lá no seu quadro, todas as letras expostas lá, bonitinho, numa sequência legal. E aí vá trabalhar com as imagens só de forma dirigida. E aí se a criança colocar a ovelha na letra A, fala parabéns, é isso mesmo, ovelha, tem a letra A. Agora, se você falar para a criança, coloca a ovelha na letrinha que começa ovelha. Ovelha. Aí sim a criança tem que colocar lá na letrinha que se refere o início da palavra. Aí belezinha. Agora se você não direcionar e falar assim, vai lá, coloca a ovelha na letrinha dela. A ovelha tem o O, tem o V, tem o E, tem o L, o H, o A. Então qualquer uma dessas letras é da ovelha. Faça esse trabalho com direcionamento, tá? Trabalho o alfabeto com direcionamento, certinho? E lá no curso de plano de aula criativo e lúdico tem os meus eventos todos lá para vocês assistirem, participarem. Aulas como essas estão lá, modos para baixar, vocês fazerem tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora, porque tem muita gente que ficou curioso como que é, né? E aí eu vou inverter a câmera aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou inverter aqui para vocês verem no meu computador como que tá a estrutura do curso, tá? Que às vezes muita gente tem dificuldade. Eu vou virar a câmera e vocês fiquem aí. Pronto. Aqui, gente, é dentro da minha plataforma, não é a do aluno, mas os alunos vão acessar essas aulas aqui, né? Aí tá lá. Essa daqui já passou, que foi o comecinho, um aviso que eu dei lá. Depois tem melhor modelo de plano de aula, publicado. Melhor modelo de plano aula 2. Melhor modelo de plano aula 3. Melhor modelo de plano aula 4. Melhor modelo de plano de aula educação infantil, aula 5. E orientações sobre BNCC, educação infantil. Depois melhor modelo de plano de aula ensino fundamental, aula 7. E orientações sobre BNCC, ensino fundamental 1. Depois tem planejamento de ensino, pontos iniciantes importantes. Planejamento de ensino, educação infantil. Planejamento de ensino fundamental 1. Planejamento específico para trabalhar com alunos com necessidades especiais. Tá lá. Esse aqui, o que é preciso saber sobre a criatividade. Tem alguns que ainda não tem conteúdo, tá? Tá lá, mas ainda não tem conteúdo porque eu estou trabalhando para colocar o melhor para vocês lá, certo? Como estimular a criatividade dos alunos também está sendo editado para colocar. O processo da criatividade também vai entrar. Como planejar com criatividade. Depois, esse em breve aqui... é ludicidade lá, ó. Aulas previstas para ser liberadas e tal. Ainda vai ser liberados, tá? Em breve. O que é preciso saber sobre ludicidade, como planejar as aulas lúdicas, plano de aula com materiais lúdicos, enfim, como avaliar um trabalho criativo lúdico, avaliação na educação infantil, avaliação no ensino fundamental 1, avaliação de alunos com necessidades especiais. Olha o bônus aqui, ó. Moldes e materiais. Como fazer o livro sensorial, tá? Criação do conteúdo, um monte de aula. Depois, o cenário portátil. Como você vai fazer um cenário portátil. Depois, portfólio de avaliação. Como você vai... Aí tem um arquivo para vocês baixarem aqui também, para usar o portfólio. Dicas lúdicas sobre diversidade tá aqui como bônus. Websérie Professor Criativo, várias aulas, encerramento, certificado. Tá, tem várias outras coisas ali que estão dentro do curso e que vocês podem acessar livremente, tá? Deixa eu colocar aqui. Vai fazer um barulhinho aí. Pra eu ajustar aqui. Pronto. Tá tudo lá e vai entrar muito mais. Eu quero colocar também... aí os moldes também entrou hoje lá. Eu não vi aqui, mas deve estar na abinha do canto lá, que eu não mostrei pra vocês, certo? Gente, quando... deixa eu ver aqui no meu caderno, senão eu fico perdida aqui quanto a esse assunto.
Eu mostrei porque muita gente fica curioso, né, gente? É isso aí. Deixa eu ver. Isso. Então, eu dou os parabéns para quem já está no curso, né? Expliquei que o site saiu do ar ontem, assim, o pessoal da equipe ficou trabalhando em cima disso para solucionar. Quem ainda não pagou o boleto, precisa garantir a vaga pagando, e aí manda para a equipe lá o comprovante para poder liberar o acesso do curso se vocês assistirem, tá? Marque as aulas como concluídas no final para poder gerar o certificado. 280 horas tem esse curso, tá? 280 horas de certificado. E muitos bônus, são 8 bônus. 8 bônus. 4 eventos, livro sensorial, cenário portátil, portfólio de avaliação e a maletinha da diversidade, que tá lá os moldes dela, certo? 95% das vagas já foram preenchidas para poder adquirir lá com o desconto de 195, aliás, com o desconto de 60%, que ele é de 497 por 197, tá? Então, quem quiser ainda aproveitar a oportunidade, é só ir lá no link da minha bio e clicar lá para poder adquirir o curso Plano de Aula Criativo e Lúdico e arrasar esse ano, gente, pra gente aprender junto a fazer tudo isso e muito mais. E participar dessas aulas aí o momento que vocês quiserem, o momento que vocês puderem, ok? Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui sobre o assunto, né, da consciência fonológica. Pessoal, como se inscrever no curso? Ó, vou mostrar aqui pra vocês meu celularzinho, o outro. Que esse daqui eu derrubei no chão um monte de vez já, coitadinho. Lá no meu Instagram, tá aqui, né? Aí aqui perto da minha foto, aqui embaixo, na última linha, tem um link. Aí vocês clicam lá no link, vai abrir uma página cheia de botões. Esses botões aqui, ó, vocês vão clicar no primeiro, 60% off, tá? Clica no primeiro e já vai ser direcionado para você se inscrever no curso e aproveitar a oportunidade, que só tem 5% de vagas ainda, tá? Então, para você aproveitar lá a oportunidade, a hora é agora, antes que fechem todas as vagas. E o pessoal que não pagar o boleto vai acabar abrindo vaga para novas pessoas, tá bom? Então, garantir sua vaga é pagando o boleto. Bom, vamos lá. Tem alguma perguntinha? Deixa eu ver. Olha, a pergunta aqui é a seguinte, ó. Suzana perguntou assim, gente. Como trabalhar a consciência fonológica com autista? Então, não tem uma receitinha pra fazer assim e acontecer. Por quê? Cada autista tem uma peculiaridade. Cada autista tem um nível tem um grau, né? Vamos dizer assim, uma fase em que eles, às vezes, a oralidade, a criança é não verbal. Então, depende de vários fatores para trabalhar a consciência fonológica com ele. Tem que saber se ele é verbal, se não é verbal. Quando o autista é não verbal, olha a dica que eu dou para vocês agora, gente. Eu não tô com a caixa aqui, mas eu vou pegar uma caixa aqui agora, vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Essa daqui ainda não tá pronta, né? Mas, só pra exemplificar. Eu encapei uma caixa, né? E coloquei velcro e o fundo preto. Velcro não, é viés de tecido aqui na beiradinha. Pra poder fazer o acabamento. Depois eu decoro, elas ficam bem lindas, né? E aí tem esse preto aqui, que eu coloco por baixo desse de cima, para dar um acabamento legal e para a criança não ver o que tem lá dentro. Então a ideia é a seguinte, né? Tá com a caixa lá. Isso é para trabalhar com criança autista não verbal, tá, gente?
Ou com bebês também, é muito bom. Aí tá sem terminar, ó. Isso daqui é um sapo, tá? Ainda vou terminar ele, tem que colocar o olhinho e tudo, mas tem um sapo. Aí eu ponho o sapo lá dentro. Esse é o cavalinho, ó. Tá sem terminar também, eu ponho o cavalinho lá dentro. Esse é o índio, tem que terminar ele, põe o índio lá dentro. Tudo que faz som, eu não tenho mais aqui. Patinho e pôr lá dentro. Aí isso aqui é a caixa dos sons, não é caixa musical. O que eu vou ensinar agora chama caixa dos sons. Aí, essa caixa aqui, vocês colocam o nome nela, de caixa dos sons e tudo mais, decorem como quiser. E aí, vocês vão levar para criança autista. Tem uma coisa muito legal aqui dentro, se quiser, se ele tiver medo, né, às vezes, do que tem, aí você mostra, olha, tem algumas fichinhas, ou coloca dentro junto com ele, fala, olha, não tem nada lá, tá? Você vai colocar a mãozinha para procurar um desses aqui. Lá dentro eu vou colocar o sapo, lá dentro eu vou colocar o cavalo, lá dentro eu vou colocar o pato, lá dentro eu vou colocar o índio, vocês podem colocar a galinha, pode colocar a vaca, tudo que emite um som, assim, que ele, uma onomatopeia, vamos dizer, tá? E aí a criança vai ter que tirar um, né? E aí ele vai retirar, tirou esse daqui, o patinho. Como que o pato faz? Quá, 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 quá. E vai estimular ele a brincar com o patinho. É isso. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas é uma forma de mostrar para ele que ele pode fazer o som do patinho, né? Então, do sapo, como que o sapo faz? Ah, o sapo pula, vamos pular igual o sapo, tá? Agora vamos fazer o barulho que ele faz, ueba, 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 né? Ou do jeito que vocês fazem aí. E vai ensinar que o sapo emite um som. E brincando com a criança, você vai ajudar, o cachorro também. E brincando com a criança, você vai ensinar ele que ele pode emitir o som daqueles animais. E isso vai estimulando a oralidade deles. A caixa musical também estimula, porque aí, tipo assim, você coloca a borboletinha lá na caixa, aí tira a borboletinha. E aí vai ter que cantar, ou colocar lá no rádio para poder acompanhar. Vamos cantar a música da borboletinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E assim por diante. Olha, esse daqui é o soldado. Vamos cantar a música do soldado. Marcha, soldado, cabeça de papel. E assim a criança vai se alegrando. A música, gente, ela faz um efeito fantástico. Olha, essa é a Dona Aranha, gente. A Dona Aranha pica e dói, né? E vai ludificando aquele momento e fala, nossa, a musiquinha da aranha. Tipo assim, ele tirou de dentro da caixa, né? Tudo isso eu tô tirando do lado aqui, mas é de dentro da caixa. Aí ele tira de surpresa, tirou a Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede. O que aconteceu? Aí às vezes ele vai só gesticular, não vai, né, falar, mas aí você vai estimulando. Quem sabe numa próxima aula ele se expresse melhor com essa atividade. E é uma tentativa de melhorar a questão da oralidade aí com as crianças, tá? E aí a consciência fonológica, no caso, tem que ir adaptando, certo? Fazer brincadeiras do tipo, assim. É isso. Possível questão do QB. Essa perguntinha aqui, ó. Gostaria que esclarecesse, se possível, a questão de que B mais A não faz Bá. É a Preta Linda que colocou a perguntinha, né? Gostaria de esclarecer, se possível, a questão de que B mais A não faz Bá. Bom, o B é B. Eu não concordo com isso daí professora Diana. Eu não concordo com isso no geral. Porque é aquela questão do copo, meio cheio, meio vazio. Então depende das circunstâncias. É lógico que se você colocar o B junto com o A e falar pra criança agora que som forma esse? Bá. Porque o som do B mais o A forma Bá.
Então, depende da situação que você está trabalhando com a criança, você vai unir o B e o A e vai formar BA. Agora, generalizar, falar que não faz a sílaba BA, não faz o som BA, aí é difícil falar sobre isso, porque tem que aprofundar no assunto, ter fundamentação teórica, né? Mas é a questão do olhar. Então, assim, a gente nunca vai passar isso pra criança, porque se você falar isso pra uma criança, ela vai ficar horrorizada e ela nunca mais vai aprender a unir as letras e formar sílabas, certo? Então, não pode generalizar. Precisa entender que o B e o A, ela forma BA, sim, mas vamos trabalhar o som do B, vamos trabalhar o som do A. Aí os dois sons juntos formam BA. Porque se for olhar no nome da letra, forma B e A. Então é isso. Ter diferença entre sonorização, a fonética mesmo ali, e a diferenciação entre a grafia, entre o grafema, entre a letra, né? Que é o nome de cada letra ou som. Então, se você está trabalhando nome de letra, nome de letra, o B mais o A é o B e A. Agora, se você vai trabalhar som com as crianças, o B mais o A forma BA. O som do B, aliás, mais o som do A forma a sílaba BA. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto, que a gente não pode generalizar, né? Porque aí a gente já começa a pecar quanto ao assunto. Assim eu penso. Criança de 5 anos no BNCC não pode aprofundar sobre o som? Professora, crianças de 5 anos de acordo com o BNCC, certo? Ela quis perguntar, né? De acordo com o BNCC, crianças de 5 anos não pode aprofundar sobre o som? A BNCC não rege isso, tá? Por isso que eu falei, trabalhar sutilmente, se você quer. Eu concordo, eu gostaria que a BNCC tivesse falado de um preparo aí com as crianças nesse sentido, gente. Eu gostaria, de coração, certo? Muito mesmo. Que as crianças tivessem um preparo aí com 5, 4 anos a respeito desse assunto. Mas a BNCC não fala isso, não rege isso. Então, se você aprofundar, você vai estar saindo fora do que é lei, do que é norma federal, tá? É uma normativa, então, que complementa várias outras. É um trabalho federal aí, né? Então, a gente não pode ter essa fala, né? Desse jeito. Então, tem que ir de leve, né? A gente faz o nosso trabalho meio que de leve por cima ali, mas a base não orienta isso, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hoje não tem código, viu? É normal, olha só, perguntou aqui. É normal as trocas do V pelo B? É normal. É normal e é nesse momento que a gente tem que trabalhar com a boca. Falar pra ele que o som do B faz assim com a boca, ó. Vou falar ba. Eu mordi na minha língua, na minha boca primeiro, ó. Ba. Agora eu vou falar vá. Olha o meu lábio de baixo encontra aqui no dente e faz assim, ó, vá. E aí ele tem um som segurado na boca, porque o fá também vai pro dente, mas ele sopra. O F, ele sopra um ventinho, você sente ele. Aí é o momento de trabalhar isso com a criança, quando for questão das trocas, tá? Mas é super natural que haja essas trocas. Mas a questão é essa. Que haja consciência fonológica com as crianças, que tem o trabalho com sons, tá? Então é isso. Deixa eu ver como tem uma consciência fonológica com as crianças. Gente, tem muita coisa que tem a aprofundar no assunto, não tem como nem eu responder. Quem não tiver conseguindo ouvir aí o pessoal falando.
Quem não estiver conseguindo acessar o curso, gente, tem que entrar em contato com a equipe. E lá tem um volume muito grande de mensagens, tem um pouquinho de paciência que eles vão conseguir responder todo mundo, tá bom? Então, escreve lá, não estou conseguindo acessar o curso que eu comprei. Aí eles vão te orientar direitinho, tá bom? São os administradores dos grupos lá, certinho? Então, pessoal, tá dado o recado, certo? Se o pessoal ainda não aproveitou a oportunidade de fazer a diferença aí na vida de vocês, na rotina de vocês, com esse curso fantástico, cheio de aulas e bônus para vocês aprenderem a fazer. Já mostrei ontem aqui o livro sensorial, né, que a gente aprende a fazer lá. Eu ensino a encapar ele desse jeitinho, colocar as páginas e aqui colocar as atividades para trabalhar com as crianças. Ensino a fazer o cenário de contação de histórias. Então tem muita coisa bacana nesse curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. Só os bônus teriam um valor de R$800 e tá tudo de graça lá para todos os alunos aproveitarem, tá bom? Então, gente, corre lá no link da minha bio, clica no primeiro botão e arrasa. Se quiser parcelar no cartão, até 12 vezes vai ficar parcelas de R$19 e pouquinho. Então, menos de R$20 vocês fazem a diferença aí no trabalho de vocês. Viu que tem módulo sobre avaliação, vou ensinar a avaliar. Muita coisa boa, tá bom? E muita coisa entrando ainda lá na plataforma. Gente, um abraço! Foi muito bom estar com vocês essa semana. Semana que vem tem código todos os dias, desde segunda-feira, para poder a gente aprender muita coisa nova e também gerar o certificado na data certa, tá? Então, sempre às 20 horas, eu espero vocês semana que vem para esse evento que só está na metade, viu? Um abraço para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda-feira aqui às 20 horas.